Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Na Floresta. Estamos de volta para mais um bate-papo muito especial com mais uma pessoa muito querida. Já já a gente faz a apresentação dela para você. Mas antes, deixa eu agradecer a Rockets Pizzas Cone. Se você ainda não conhece essa novidade, você precisa conhecer. Fica na 7 de setembro, pertinho ali do INSS. Não tem erro. Passa lá, porque tem promoção de segunda a sexta com o Cone do Dia e você vai ver que tem um novo jeito de comer pizza, né? O cone vem bem recheado com sabores salgado ou doce. Aí você vai fazer a sua escolha preferida. Não esqueça, tem promoção de segunda a sexta com o Cone do Dia. Rockets Pizzas Cone, na 7 de setembro, próximo ao INSS. Agradecer também a MC Online Internet com qualidade, o nosso provedor de internet há mais de 25 anos, conectando Tucuruí com o resto do mundo. Faça parte dessa família também. Eu sou cliente da MC Online e indico para você, viu? Porque tem uma equipe técnica que vai te dar todo o suporte. Quando o assunto é conexão de internet, às vezes a gente fica meio perdido, né? A internet trava, a gente pensa que é o sinal que não está chegando bem, é o nosso equipamento que precisa ser reiniciado, a senha precisa ser trocada e a equipe da MC vai sempre te auxiliar para tirar essas dúvidas. E eu ouvi a nossa convidada dizer que também é cliente da MC Online. É isso, Soraya? Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Sou cliente da MC Online. Maravilha. Tá tudo muito. bem? Nossa convidada de hoje, Soraya Carvalho, muito conhecida aqui como uma referência nesse ramo da alimentação. Tanto é que muita gente fala as Soraias, mas a Soraya é só a Soraya. Tem muita gente que me chama de Soraias, que escreve Soraias como se meu nome fosse Soraya. Sim. Mas é a referência, né, que você criou aí com o seu empreendimento, né, na área da alimentação. Seja bem-vinda, é uma alegria ter você com a gente aqui. Marcelo, é um prazer, é uma honra muito grande, né, ser lembrada, estar aqui no podcast e pode perguntar tudo. Maravilha. A gente sempre fica feliz quando a gente pode conversar com mulheres guerreiras, empreendedoras, que têm muita força, mas que muitas vezes a gente não conhece toda a trajetória, toda a história, e só você falando para a gente como é que tem sido o seu caminho para, com certeza, você dar força para outras mulheres também. Mas a gente vai trilhar nesse caminho. Só que antes disso, você não nasceu aqui em Tucuruí, porque o seu sotaque ele lembra Minas Gerais. Sou baiana. Baiana? Tá? Mas do extremo sul da Bahia, então divisa com Minas Gerais. Então tem muito a ver. Muita gente pergunta se eu sou mineira. Quase ninguém pergunta se eu sou baiana, é mais mineira mesmo. Nasceu onde lá na Bahia? Nasci em Nova Lídice, uma cidade de 20 mil habitantes, mas me criei até 9 anos em Itamaraju, que é a cidade que eu amo, que tem muitos amigos, né? Também na Bahia? Na Bahia. Itamaraju na Bahia, fica perto de Porto Seguro, fica no extremo sul. E como é que vem parar aqui em Tucuruí? Então, nessa época, né, meu pai veio em 1978 e era gerente de posto de gasolina, a família também tinha posto de gasolina e era aquela vida normal, né, tranquila na Bahia. E meu pai veio porque os irmãos, cunhados, já estavam no Pará há alguns anos. Meu tio mexia com fazenda e esse tio que trabalhava com motosserra em Marabá. E aí meu pai veio sem saber de nada, veio sozinho e começou a trabalhar com motosserra, que era de Milson do Motosserra, que muita gente também conhecia, né? Que tinha uma loja aqui perto da rádio. Sim, ele veio sozinho, vocês ficaram lá? Ele veio só e nós viemos em 79. Um ano depois. Um ano depois, aí nós já viemos, eu tinha 9 anos de idade e meu pai trabalhou muitos anos, né, com motosserra, que foi no início, né, da hidrelétrica. Nós nunca moramos na vila, nem ele nunca trabalhou na Eletronorte, Camargo, mas ele era um grande empresário também do motosserra em Tucuruí. Maravilha. E um detalhe, Soraya, a gente já conversou aqui com, por exemplo, o seu Jair Seixas, que veio para cá por causa da construção. Não, ele veio até antes. Seu Jair veio antes, é uma exceção a
essa regra. Depois ele se fixou aqui mesmo, que veio o advento da construção da usina e tudo mais. Mas seu Oliveira veio por causa da construção da usina, o movimento, né? José Adão Costa, nosso diretor também. Tanta gente que a gente já conversou aqui que o que atraiu essas pessoas foi exatamente a construção da usina, né? Isso mostra essa riqueza que a gente tem aqui em Tucuruí, com gente de toda parte, além das pessoas que já moravam aqui também, né? Mas pessoas que vieram, decidiram ficar, né? Não foram embora depois, né? Olha, eu da família, eu fui a única que nunca arredei o pé de Tucuruí. A minha mãe voltou para a Bahia, o meu pai chegou aí voltar, meu pai já faleceu há 10 anos, e algumas irmãs que foram, e eu nunca saí de jeito nenhum e não tenho nem penso nisso ainda, né? Amo demais essa cidade, assim, carinho muito grande. E aqui você virou uma referência quando a gente pensa em restaurante e alimentação, tanto é que você diz, tem gente que assim escreve, né, Soraias, como Soraias. Esse Soraias vem de um empreendimento seu. Sim, Marcelo, há 20 anos atrás, assim, a Soraya era uma menina muito tímida, não abria a boca para falar nada. O único sonho que a Soraya tinha era casar e ter filhos. Nunca imaginei na minha vida ser empresária. Nem passava assim, só queria casar. E na época começou, eu tinha vontade, né, de ter um empreendimento, de fazer alguma coisa com relação à alimentação, porque desde pequena que eu amava aquilo. Eu amava receber elogio quando eu fazia um arroz. Sim. Né? E eu já fazia, tipo, o primeiro bombom de cupuaçu em Tucuruí, eu tenho certeza que fui eu que fiz. Eu estava grávida de 8 meses da minha segunda filha, quando eu resolvi fazer esse bombom e fui em Belém, comprei o material, não sabia de jeito nenhum, porque eu tenho esse negócio de gostar de criar, né? Ou então, se eu ver, de fazer igual, eu tenho essa facilidade. E aí, na época, muita gente chegou a comprar o bombom de cupuaçu, que era maravilhoso, para levar para São Paulo, para outras cidades, né? Levar para os familiares. E você começou a fazer já com o objetivo de vender? Vendia, só que eu parei logo porque estava perto de ter neném. Depois teve uma confusãozinha assim, que eu já não queria mais, me sentia assim meio usada. Mas aí eu parei e não continuei. Só que eu sempre fiz um salgado, fazia bolo, já cheguei a fazer casamentos, algum buffet, tudo muito assim, não profissional, sabe? Sim. Sem ser empresa, uma coisa mais caseira. Mas esse dote culinário, ele vem lá da sua origem na sua família, com a sua mãe, vendo a sua mãe cozinhar, a sua avó? A família, minha avó tinha um restaurante, empreendedora, analfabeta, vovó Melânia, e tinha um restaurante e hotel na Bahia. Aqueles hotéis que assim, você entra na rua e sai em outra, que todo mundo passava por dentro. Então, assim, são as melhores lembranças da vida. E eu sempre tive muita curiosidade. Quando eu saí de lá, eu estava aprendendo a bordar aqueles bordados. Eu sempre fui muito curiosa e sempre tive muita vontade de aprender tudo, né? E você com 9 anos de idade? Com 9, não, com 8 lá, 8 né? anos. Então, quando eu vim, eu já sabia fazer crochê. E quando ela ia me ensinar a bordar, foi quando a gente já veio, né? Então, cortou esse bordado. Sim. Mas a culinária... A minha outra avó, Junília, que fazia comidas deliciosas, ela já era mais assim, mais elegante, muito requintada, assim. Só que a casa era impecável, as comidas, os fogões a lenha, né? Que nas duas casas tinha um fogão a lenha. Era muito diferente, mas era muito especial aquelas avós. E todas cozinhavam muito bem, como minha mãe. Minha mãe ama fazer comidinha para os amigos até hoje, né? Muito jovem, muito linda. E todo mundo, assim, gosta de cozinhar. Maravilha. Aí você começa a desenvolver essa habilidade na infância, aí vem, Sim. aí começa a produzir os bombons, aí de repente os bombons para... não deu certo, não deu certo. Mas eu fazia um bifezinho, coisa muito caseira, né? E eu já tinha 2 anos antes, eu já tinha aquele desejo de fazer pizza. Eu não sabia receita de nada, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, que eu queria aprender a fazer pizza. Me lembro até uma vez que uns 2 anos antes, que uma cunhada havia mandado uma caixa para botar na moto atrás. Eu falei, meu Deus, não tem moto, como é que já vem a caixa? Mas mesmo assim, já estava com aquele projeto de fazer a pizza, né? Até que um dia... Só que antes disso, Marcelo, teve uma palavra de Deus. Como? A gente estava em casa, eu já tinha sido, né? Já era evangélica.
E a gente fazia reuniões em casa. E era dona de casa, até então, né? E um dia a gente, nessa reunião, que era célula, né, que chamava, e em espírito, em oração, ele pegou em minhas mãos, que era o meu pastor, que é meu pastor até hoje, é meu pai, há mais de 20 anos, pastor Itamar. Que passou um ano em Tucuruí, mas transformou-se nossa vida, me ajudou muito com relação aos meus filhos, né, educação de qual e igreja? tudo. Comunidade Deus é Vida, em frente ao viaduto, que era ao lado na nossa casa, que nós fundamos essa igreja, né, que hoje é pastor Edivaldo. E em espírito ele falou, ele ia em oração, né, falou que através dessas mãos Deus ia abençoar. E eu ia conquistar, né, ia conquistar muitas coisas, e isso aconteceu. Então, assim, algumas palavras dele, que até hoje ele ora por nós, ele que dá as palavras, assim, pra gente. Foi uma palavra profética. Eu me lembro que depois ele falou, Soraya, eu te vi num lugar de vidro muito bonito, no alto. E tudo ia acontecendo, assim, né? Isso já anos depois. Certo, mas o início da pizza foi em casa, ou não? Foi em casa, né? Ia ter uma reunião, nunca me esqueço. Sim. Ia ter uma reunião da igreja. E aí eu falei, deixa eu começar logo a fazer esse teste dessa pizza. E os jovens iam para minha casa. E os adultos iam para casa de outra amiga. E aí eu fiz as massas lá, muito finas, muito estranhas. Assistia muito Ana Maria Braga, que como eu ficava em casa, assistia, amava, né? Ana Maria Braga. As receitas e através, né, eu lembro que foi de uma massa que veio através de uma receita de pão de sal, de um senhor que... E aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa parecida com essa massa aqui. E aí os jovens ficaram, eu falei, gente, eu quero que todo mundo me diga o que achou, tá? Por favor, que isso aqui é um teste. Aí depois cada um ficou falando, ó, Soraya, a massa tá fina, tá assim, tá uma delícia, tá... Esse foi o pontapé de tudo. E no dia, após isso, eu resolvi começar a fazer, que eram pizzas pré-assadas, né? Mas antes de começar, Marcelo, eu estava em Belém. Tem uma história muito engraçada. Que eu estava em Belém, e aí eu vi uma placa, também bem caseira, né? Perto da casa da minha irmã, no Jurunas. Vende-se pizzas, calabresa, mussarela e mista. Aí eu fui lá, falei, minha irmã do céu, será que não é isso que eu tô querendo fazer? Aí eu corri, comprei uma pizza, queria uma mista para saber o que era mista, né? E aí não tinha. Aí eu comprei uma calabresa, experimentei, assamos. E aí aquilo ali veio aquela ideia. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? E depois que eu fui saber que mista é metade calabresa, metade mussarela. Certo. Só que eu criei a minha mista, que era o maior sucesso de venda, que era queijo, presunto, calabresa e milho. Aí eu falei, a minha mista vai ser essa, e até hoje tem a mista, né? Na época era o maior sucesso de venda, a mista, né? Sim. E isso há quantos anos atrás? Isso já, tipo, há 21 anos atrás. Aí, quando eu cheguei em Tucuruí, eu logo botei esse plano em prática. Eu falei, a coisa mais fácil vai ser isso, porque começar. Eu não tinha dinheiro nenhum, né? Praticamente, não tinha dinheiro. Então, eu comprei uma barra de queijo, comprei umas embalagens de alumínio, só era pizza grande, e comecei a testar. E aí os próprios clientes que diziam se aumentava a massa, se diminuía, se aumentava o queijo, eles que eram que diziam, o termômetro que dizia como é que estava ficando melhor. Pesada, se estava leve, se estava fina. E só 3 fina. sabores, né? Não tinha entrega, era eles que vinham, né? Agora, como é que ficou sabendo, né? Que não tinha mídia. Que eu ia te perguntar, como é que você divulgava isso? Eu coloquei uma placa na porta de casa, vende-se pizza mista, calabresa e mussarela, R$5,90. Certo. Pintada à mão, que a Natália nem lembrava, que ela disse que foi ela que pintou, né? Bem bonitinho, com a letra mais bonitinha. Natália é sua filha. Sim. Lembro até o primeiro cliente. O primeiro cliente trabalhava na loja de material de construção na minha rua, só que o chefe dele era dono de uma pizzaria. E quando esse chefe viu, ficou desesperado, o que é isso? Achou estranho e mandou ele vir lá comprar para saber o que era aquilo. Eu nunca me esqueço, de vez em quando eu tiro até foto com ele, que é irmão da Benésio, eu nunca lembro o nome dele, mas ele que foi o primeiro cliente, eu chamo ele de cliente número 1, mas ele foi comprar com curiosidade, porque o concorrente ficou preocupado. Muito bem, e esse primeiro cliente depois conseguiu multiplicar, Sim, né? sim. Com outros clientes, é claro, e aí, também. Como as pizzas Mas eram o anúncio muito... continuava sendo só aquele ali. Sim, era a pizza da Soraya, as pizzas muito baratas, né? Um precinho muito bom, muito popular e diferente. E todo mundo levava para assar em casa.
Ah, não... Era pré-assada todas. Eram sim. todas pré-assadas. Com o tempo, né, a gente foi aumentando o sabor, que depois veio o frango com catupiry, que não existia catupiry para vender. Eu criei meu catupiry. Falei, eu vou criar esse catupiry aqui. Criei o catupiry. Tem assim, uns 5 anos que eu parei, porque já tem catupiris maravilhosos, né? Mas você mesmo fazia? Eu fazia o catupiry, né? Eu que falei, eu vou criar, tipo café gelado. Eu fui em Belém e tomei um frozen. Aí eu, gente, que delícia isso. Como será que faz? Cheguei aqui e comecei a testar com liquidificador, com batedor. E foi o café gelado tão famoso também. Isso 2002, né? 2002, mais ou menos, 2001, 2002, né? O ano? Que começou, desse princípio, Sim, há 20 anos atrás, sim. 2001, 2002... 2002, 2003, para 2003. Quantas pizzas você conseguia fazer por dia? Como Marcelo, é que era o fluxo? Na era época, todo dia? tudo era eu, tá? Eu que tinha a hora certa, 3 horas da tarde, eu que batia massa na pia de mármore, que era bem, né, bem grande, assim, a bancada. E ali fazia muitas pizzas, uma média de 50 pizzas por dia. Era uma venda muito grande, assim, sabe? 70. Você fazia tudo, desde Fazia. bater a massa, preencher... Eu não sei se atendia telefone, porque depois o telefone já foi sendo divulgado. E era tudo boca a boca, era uma coisa incrível. Que eu ouvi falar. Tinha cliente que meia-noite pulava o muro, porque chegou da fazenda para comprar pizza. Então era assim, uma coisa muito, muito legal. Assim, são muitas lembranças, né, gostosas. As meninas ralavam queijo. Até que depois eu fui chamando alguma pessoa para ajudar, né? Mas durante 4 anos, quem batia a massa era eu. Quem fazia tudo era eu, né? Até que um dia veio um rapaz. Ele entregava de outra pizzaria e falou, Soraya, você não quer que entregue? Porque já tava precisando, né? Como uma amiga minha falou, amiga, eu não quero mais assar pizza em casa, não, amiga. Eu já quero assar, que é a Márcia Gomes, filha do ex-vereador Nenzico, que estão até aqui, que são meus amores, minha família, meus amigos da minha vida, né? De que a gente se divertiu muito no Tucuruí naquela época, os anos 80. Sim. Maravilhoso. E ela falou, não, amiga, vou te dar uma caixa para você fazer pizza assada agora. E ela que me deu o primeiro fardo de caixa de pizza. E a partir daí eu comecei a fazer também assada e já fazendo entrega, né? Mas eram 5 sabores até vir para o shopping. Durante 4 anos, né? Que eu só fui para o shopping 4 anos depois. E o shopping, Marcelo, tem uma história, tá? Já pode falar? Claro. Quando estava em construção, não sei quantos anos passou em construção esse shopping, né? E eu não tinha carro, né? Andava a pé. Eu profetizava na frente do shopping. Eu falava, em nome de Jesus, eu vou ter uma pizzaria aqui nesse shopping. Que maravilha, né? Eu não sabia de onde. Era uma coisa que era impossível, né? E aí, quando teve essa inauguração desse shopping, eu nunca me esqueço, que na hora de abrir esse shopping, eu fui lá e falei, eu vou pisar com o pé direito bem aqui. Isso 4 anos depois de eu fazendo pizza, né? E aí eu lembro que eu entrei, eu não fui convidada para a festa à noite, fiquei assim meio triste, mas aí, quando eu soube, não tinha pizzaria, como assim? Abrir um shopping sem pizzaria? Na praça de alimentação, né? Eu não entendi, né? E aí você procurou a Dona Mara? Ainda não. Não tinha pizzaria, mas tinha boatos de que já tinha alguém que ia abrir a pizzaria, né? Que tinha que abrir logo, abriu sem a pizzaria, mas já tinha alguém. Um dia muitas coisas aconteciam em casa, meio chateada. Minha filha falou, mãe, você já foi no shopping, mãe? Mãe, vai em busca de sua liberdade, de sua felicidade. Vai lá no shopping, vê se já não... Falei, não, mas me disseram que já tem. Eu nunca me esqueço que eu cheguei, vim muito chateada, assim, meio triste, entrei. Aí falei que eu queria falar com o gerente do shopping e o gerente... Aí nisso entrou uma pessoa que já tinha loja e veio atrás de mim, viu eu subindo e veio e falou, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei, eu vim ver sobre a pizzaria. Aí ela falou, não, mas não, eu vou ficar com a pizzaria, eu já estou com um cheque aqui para dar entrada na luva, porque na época tinha luva, tinha que reformar tudo, né? E aí não tinha como, não tinha condições, né? Capital. E aí eu lembro que eu saí muito triste, né? E nada dessa pizzaria saiu. Aí, um tempo depois, tipo mais uns 2 meses depois, a Mara me liga, né? Dona Mara Rangel me liga, Soraya,
vem aqui na reunião. Chego lá, a Mara falou, você quer abrir a pizzaria? Eu vou dar tudo, você não precisa fazer nada, você não precisa pagar luva, eu vou te dar tudo pronto, você só traz seu forno, sua mesa, seu fogão. E foi a maior felicidade da minha vida. Que maravilha, né? Eu nunca me esqueço, a inauguração, que eu tive uma crise de pânico. Por quê? Porque eu sempre falava assim, Marcelo, eu nunca vou querer atender ninguém. Porque acho que por causa da timidez que o Algo Mais me fez acabar com isso, eu agradeço muito, depois a gente fala sobre isso. Eu tinha pavor de alguém dizer que estava ruim, alguma coisa que eu fizesse. Eu amava os elogios, mas... Se viesse uma crítica... Crítica, para mim, acabava comigo. Eu não sabia lidar com isso. E eu falava que eu nunca ia abrir. Vai, é só delivery e acabou, entendeu? Inclusive o Laurindo, que era meu amigo desde aquela época da City, o Laurindo insistia comigo, Soraya, então você não vai ter mais vida, você não vai viajar mais, você tem que ensinar outras pessoas, você tem que fazer crescer sua empresa, vamos fazer curso. E como é que você conseguiu superar esse pânico para esse momento da inauguração? No dia da inauguração foi tudo bem entre aspas. Por quê? Eu chamei um pizzaiolo, né? E ele falou, não, Soraya, a gente tem que fazer massa assada na hora. Marcelo... Aí, aquela loucura que foi. Movimento e aquelas intenso. massas para abrir na hora. E eu não sabia lidar com aquilo. Minha pizza é pré-assada. Né? Eu sempre fazia daquele jeito e era aquilo que me deixava, pelo menos, segura. E foi uma loucura. No final, deu certo, entre aspas. Eu cheguei em casa, eu quase morro. Eu lembro que a Natália orou em mim, porque eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, eu não vou dar conta disso nunca. Eu achava que eu não ia dar conta Isso nunca no daquilo. primeiro dia, né? Quando foi no outro dia, eu joguei todas as massas no lixo e falei, vai ser a minha massa que vai ser vendida, aquela que eu criei. Aquela, e pronto, até hoje. E o pizzaiolo continuou? Não, o pizzaiolo não ficou, acho que nem uma semana. Certo, mas você trocou porque você não tinha como você mesma também fazer, como fazia em casa, né? Mas você falou sobre o Algo Mais, era um programa de TV que a gente tinha aqui, né, na TV Floresta, e que você participou bastante do programa, né? Marcelo, eu acho que uma das coisas que me fizeram assim acontecer na vida foi pensar e desejar e pedir a Deus e correr atrás. Eu me lembro de eu ter ido atrás do Naldo, eu falei, gente, esse programa ia ficar ótimo se tivesse a culinária. Eu lembro de ter ido atrás do seu pai e do Naldo na época. E aí ficou, os dois deram assim, não, legal, tá, tudo bem. Aí um dia me chamaram. O Naldo me chamou e falou, Soraya, que tal fazer, né? E eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, como assim? Até que a gente começou no dia de começar. Eu achava que ele que ia apresentar tudo e eu não ia falar nada. Marcelo, eu era tímida ao ponto de... Hoje eu falo pelos cotovelos, eu acho que justamente por isso. Porque ser tímido dói, né? Eu também sou tímido, eu sei do que você está falando. Ser tímido, a gente quer falar e não consegue. E aí, mas o programa, então, foi para você uma oportunidade era gravado de... lá no restaurante, né? Eu achava que ia ser tudo aqui, ia ser tudo ele, e eu só ia fazer a comida. Mas lá você mostrou o passo a passo, né? E foi ensinando como fazer, né? Aí o Naldo chegou lá e eu... E aí, Naldo, é você que vai apresentar? Eu só vou fazer a comida caladinha, né? Sem falar. Ele, o quê? Soraya, eu não vou nem ficar aqui, não. Você vai ficar com o cinegrafista... o rapaz da iluminação, e eu só vou ficar aqui hoje. O programa é seu, você se vira. Você quer dizer que eu vou... Nunca me esqueça, eu abri. Eu andando, a gente vai começar assim, você vem andando, oi. Sou Soraya Carvalho, estamos... Gente, aquilo ali a gente gravava 1000 vezes, né? A gente repetia 1000 vezes. Mas foi, assim, uma das coisas mais incríveis, ótimo, né? Porque eu passei a me desenvolver né? Já não era mais tímida. Desenvoltura para falar e dar uma aula, na realidade, de culinária, né? Era o que você fazia. Agora, você falou agora há pouco que muitas coisas aconteciam em casa, né? Como é que era o apoio, o seu apoio da sua família? Você tem... Eu conheço a Natália, sua filha, mas não é só ela que você tem de filha, né? Tem a Amanda. Amanda é a minha segunda filha, é professora federal. Está fazendo doutorado em Minas, que é a minha princesa, assim, uma mulher muito forte, né? Muito guerreira também, que com certeza, assim, se Deus quiser, vai ser
uma grande pesquisadora, engenheira de Minas e professora federal concursada. Maravilha. E a doutora Natália Natália é a filha mais velha. É a filha mais velha e fez odonto, né, em Belém. E hoje é uma referência. Na época foi assim, Sim. muito difícil. Para né? ela na odontologia, né? Não, foi difícil para ela ir para Belém. Ah, sim. Porque assim, o pai não admitia que ela ficasse na casa da minha irmã. E assim, eu sou muito grata a meu cunhado e minha irmã que acolheram na época. A minha filha estava entrando na depressão, estava muito triste, quando eu falei, você vai para Belém. Aí ela foi para Belém, minha irmã acolheu, passou um tempo lá até a gente se organizar e depois alugar um lugarzinho para elas, que eram as kitnets e tal. E era uma aluna excelente, os 3 alunos excelentes, graças a Deus. O que eu penso, assim? Nós éramos inteligentes, né, os filhos da minha mãe. Porém, a gente não tinha esse sonho, sabe, de se formar. Não tinha esse projeto. Eu só queria casar e ter filhos. Eu não tinha outro sonho na vida, né? E quando eu tive meus filhos, eu já quis diferente. Eu falei, não, eu vou criar meus filhos para estudar, para se formar ou para né, para serem independentes logo, o mais rápido que puder, porque depois do que passar, porque eu casei, né, realizei aquele sonho, só que depois eu vi que não era aquilo que eu queria, que não era aquilo que me fez feliz. Né, eu era... E você queria algo diferente? Queria, eu como dona de casa, eu passei a ver que eu não era feliz sendo dona de casa, né? Mas, Marcelo, eu acho que tudo na vida tem um aprendizado, né? Eu acho que aquilo, assim, cheguei a sofrer muito, né? Eu não gosto de falar sobre isso. Um dia, uma pessoa até falou, Soraya, por que você não falou que aconteceu isso, que fulana... Falei, gente, eu falo muito, mas tem coisas que eu prefiro deixar guardadinho, né? E hoje eu sou uma mulher que, às vezes, eu sou até meio brigona, porque eu era muito tímida, muito calada, então todo mundo fazia o que queria. Né? E hoje, às vezes, eu meio que me defendo muito, e isso fica, às vezes, sendo até como, é bruta, tal, mas o coração, gente, é mole, o coração é bom, graças a Deus. Muito bem. Eu falei quando falava da doutora Natália, a parte da odontologia, que eu emendei uma fala sua, que ela teria tido dificuldade, porque eu conversei com ela uma vez e ela disse que depois de formada, né, passou por um período ali de muitas incertezas no campo da odonto, né, da odontologia. Mas hoje ela é uma referência... É um orgulho. Como é que fala a área dela hoje, especificamente? Eu esqueci. Harmonização facial, né? Ele faz harmonização facial e ela não para. Eu acho a coisa mais linda, né? Fazendo as mídias dela, coisa que eu já tenho dificuldade, tá, Marcelo? Sim. Quando vocês verem o meu rosto, gente, porque não sei se vocês lembram, quando eu colocava minhas fotos no vidro, em frente à Praça do Rotary, Sim. O que é que as Sorayas têm? Tem pizzas gostosas? Tem. Isso foi criação minha, tá, gente? Isso aí eu que criei. Só que hoje eu vejo as empresárias fazendo, então eu me sinto assim, né? Eu que comecei. Lisonjeada. Me sinto lisonjeada porque eu comecei e depois eu fui parando, né? Fui deixando um pouco. Aí o meu filho, quando faz mídia, ele põe meu rosto. Pois é, mas o seu filho eu não conheço ainda. Eu só conheço a doutora Natália, né? A outra filha também não conheço. É o Antônio André, e que a gente chama de PP, né? Que é o caçula, tem 29 anos. E que é inteligentíssimo. Chegou aí para Belém fazer publicidade. Chegou a fazer... são 8 semestres. Chegou a fazer 7 semestres de publicidade em Belém, na Cesupa. Ele ama música, entende tudo de música, entende tudo de cinema, é a coisa mais linda. Ele, como aluno, era o melhor aluno e foi chamado para trabalhar acho que é Terroir Pará, sabe? Sim. Já ouviu falar? Terroir Pará. A professora falou, André, você vai editar, escreve perfeitamente, e aí ele editava. E aí, ele decidiu parar no 7º semestre? Ele não decidiu, ele adoeceu, né? E aí não teve mais como ele continuar. Eu acho que eu deveria, na época, não sei, a gente nunca sabe se a falha foi também da gente, de ter insistido, mas ele não conseguiu mais, né, finalizar.
adoeceu, depressão, tal. E isso faz 9 anos. Quase 10 anos já. E eu acredito, Marcelo, assim, eu fico vendo de vez em quando que ao mesmo tempo onde eu já fui dando uma freada, né? Já fui parando de crescer, eu já fui parando de criar. Desacelerou. Eu acho que tem alguma coisa a ver. A minha irmã fala, você também é depressiva, mas eu não aceito. Eu sempre acho que não, né? Mas eu acredito que sim, e acredito que meu filho vai ficar bom, né? Ele mora comigo, é o meu companheiro, é o meu amigo, é um menino maravilhoso, né? Não dá trabalho, é um filho apaixonado e faz as mídias para mim. Faz um brigadeiro perfeito, delicioso. Era para ter trazido brigadeiro também para vocês experimentarem. Mas é assim, é o meu amor, é o amor da minha vida. Maravilha, vai dar tudo certo, né? Eu preciso trazer um recadinho aqui, 2 recadinhos, né? Um é da MC Online, mas vou falar um pouquinho antes de Rockets Pizzas Cone, que é uma novidade que chegou aqui para Tucuruí e você pode, inclusive, saborear, degustar pizzas no cone, né? E com sabores salgados ou doces, né? Você vai ter essa opção de escolha. Tem promoção de segunda a sexta com o Cone do Dia. Fica na 7 de setembro, próximo ao INSS, Rockets Pizzas Cone. A gente está falando aqui com uma pessoa que venceu na vida, né? Que empreendeu, que formou os filhos, né? E está com os filhos aí acompanhando em todo o processo de desenvolvimento, partindo aí da produção de pizzas, né? Você já conhece o pessoal aí da Rockets Pizzas Cone? Olha, conheci há pouco tempo, na casa da Vanessinha, fomos tomar um café, mas eu já prometi que vou lá, viu? Eu sou doida para comer essa pizza em cone, com certeza é deliciosa. Com certeza, você que está assistindo a gente é convidado também na 7 de setembro, 7 de setembro, dá até água na boca na hora de falar, próximo ao INSS. Soraya, você falou aí dessa questão emocional, né? Que é uma luta, uma batalha que todos nós enfrentamos, né? No dia a dia a gente passa por situações que a gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente às vezes está um pouco depressivo. Verdade. E a gente viveu, Soraya, a pandemia. A gente está saindo da pandemia. E como é que foi para você, no seu empreendimento, aquele momento da pandemia? Porque teve que fechar tudo, né? Naquelas medidas que buscavam exatamente frear a propagação do vírus, medidas sanitárias. E os restaurantes, por exemplo, tiveram que fechar também, né? Como é que foi para você aquele momento ali? Por incrível que pareça, no começo deu um pânico, né? O shopping teve que ser fechado. Então foi aquele pavor. Eu falei, eu vou ficar aqui deitada, vou demitir todo mundo, vou fechar tudo, que foi o primeiro pavor. Eu cheguei a ficar um dia em casa. E eu não aguentei. Eu falei, não, eu vou morrer mais rápido depressiva aqui nessa cama, não vou fazer isso. Marcelo, eu enfrentei a pandemia de frente, de uma forma igual uma leoa. Aí fechou o shopping, teve que demitir algumas pessoas. Chamei as pessoas que já queriam sair e tal, e demiti algumas pessoas e fiquei com um quadro pequeno. Só que eu falei, gente, eu não quero arriscar a vida de vocês, tá? Perguntei quem queria ficar, né? E aí algumas pessoas quiseram. Eu fiz uma muralhinha, assim, eu coloquei várias mesas. Uma barreirinha. E eu que atendia, eu que despachava o entregador. Então, a frente foi toda minha, né? E eles ficando lá atrás, todo mundo de máscara aqui. E eu era a louca do álcool gel. Gente, eu nunca Eu já usava muito álcool no restaurante, né? Mas eu era a louca do álcool gel. E eu acho que eu nunca peguei o Covid, tá? Diante de tudo isso, porque vinha clientes bom, né? doentes. Eu peguei 3 vezes. Não, uma vez eu peguei uma psicológica. Eu acho que foi psicológica, porque os exames até hoje dizem que eu nunca peguei. Mas eu cheguei a ficar 15 dias em casa, isso já bem depois, né?
Mas eu enfrentei ali a Covid sem medo. Que maravilha, né? Mas com muito cuidado. Pois é, Soraya, mas eu lembro, você falou da questão do shopping, mas você já estava com seu restaurante também na 7 de setembro, na 31 de março? Eu saí da praça, né? Da praça. Não sei se vocês lembram que também, o que fechou meu coração para a praça, eu passo hoje, assim, amo muito ainda. Só que tinha uma infiltração que todo ano caía. Toda chuva caía o gesso e aquilo acabou comigo. Falei, não dá mais. Outra coisa, tá, Marcelo? Sobre você pensar naquilo, desejar, profetizar, não sei como é que as pessoas pensam. Nunca me esqueço, quando estava em construção, nunca tinha visto o prédio onde eu estou hoje. Um dia eu passo e vejo, gente, que prédio bonito. Eu saí do carro, fui lá, estava tudo fechado, ainda estava em obra, mas já estava quase pronto. Aí eu olhei assim e falei, gente, mas o Soraias ia ficar lindo aqui. Aí, um tempo depois, abriram a loja, né? Depois fecharam a loja. E eu estava em busca de um novo espaço, porque eu já não queria mais ficar lá por causa que caía, né, a infiltração, que ninguém dava jeito. Sim. Até que um dia a própria dona me pergunta se eu não queria alugar lá, e eu em busca. Então foi assim, tudo foi acontecendo assim, né? Como tinha que ser. Como aquela mensagem profética lá do começo, de um ambiente com bastante vidro, né? E era assim na Praça do Rotary, e é assim lá na 31 de março também, né? Mas o que eu queria dizer, e perguntando se na pandemia você já estava lá... Então, o que aconteceu na pandemia? Eu já estava lá. Já, tá? né? E a minha solução que eu tive foi vender marmitas populares. Né? Não teve delivery, não teve outra solução. Eu vendia, era no quilo, era self-service, e vendia pouquíssimas marmitas. E a solução para não fechar, eu nunca peguei dinheiro do governo para pagar os funcionários, porque eu nunca fechei, eu continuei ali, né? E, inclusive vendia muito. Eu lembro que na época você, inclusive, anunciou no Tucuruí Agora. A mídia daqui fez muito efeito. Bem foi na hora do almoço, muito começavam boa, a falar, hoje né? na Soraya, o prato é tal. Eu imaginava Marcelo, aquilo. Na época eu falei, agora não tem jeito, eu vou fazer mídia, porque o povo tem que saber. E eu dava era o preço, é R$ 9,90, é R$ 8,90. E era uma delícia. E aí eu baixei bastante o preço das marmitas, que já eram uns R$25, né? Baixei para R$ 9, R$10. E aí foi esse... Fluiu. É o que fez a gente não fechar, é o que fez a gente continuar, né? A pandemia trouxe muito isso também, né? Mas eu digo que eu se reinventar, né? Eu nunca trabalhei tanto em minha vida. Como na pandemia. Porque eu fazia ali trabalhava assim muito mesmo. Muito mesmo. E infelizmente a gente ia, né, só vendo aquelas notícias ruins, foi muito triste. Mexeu muito, né? Inclusive, eu gostaria de falar de uns clientes. Os clientes são todos muito especiais. Mas os clientes que eu nunca esqueço e que, porque nunca me abandonaram, que foram os clientes que o teto caindo e eles estavam lá, que era a Beth e Antônio Juraci. E o último lugar que eles foram antes foi no Soraias tomar caldo. E eu achei estranho, porque eles nunca vi eles tomando caldo. Né? Eu acho que talvez eles já tivessem doentes. Talvez, não sei. Mas quando eu chego, eles estão tomando caldo. Achei estranho e depois nunca mais. Mas assim, eu sou muito grata. Eles muito partiram grata. Na pandemia, né? E eu, em vida, eu cheguei a agradecê-los. Falei, gente, quando eu saí de lá, né? Acho que estava sem forro e caindo água. E eu falei, gente, eu agradeço muito vocês. Porque mesmo com o teto desabado, com o mundo desabando na minha cabeça, vocês estão aqui. São meus clientes maravilhosos. Eles eram incríveis e inseparáveis. E tomavam muito cuidado, sim, né? Muito cuidado. Me lembro a última vez que ele veio na rádio para falar sobre o dia, acho que do farmacêutico. Sim. E eles alertando, gente, não é gripe, é Covid, cuide como Covid. Sim. E de repente acontece. Exatamente. Então foi uma fatalidade, assim, eu triste por todos, né? Como o Chiquinho, o vereador, que a gente levou muito caldinho para ele, como o do cearense, como é que é o nome? Josafá. Seu Josafá, que pediu a galinha caipira, ele queria um caldinho de galinha caipira e não tinha, e poucos dias depois acontece. Então, assim, a pandemia foi muito
muito dolorida, né? Muito, muito. Só um registro aqui, o doutor Juraci. Nessa mesma época, eu tive que ir a Palmas para resolver uma questão. E foi a final da Copa Libertadores. Ele era palmeirense, era Palmeiras e Santos. E aí o Palmeiras venceu o Santos, e a gente brincava muito com essa questão de times. E aí ele mandou um áudio para mim, né? Tá vendo aí meu Palmeiras campeão da Libertadores? E ele estava com a Covid e pediu para eu tomar cuidado lá também. Todos os cuidados que ele sempre recomendava, né? E depois acabaram falecendo os dois. Muito triste. Outra história da freira que, Soraya, eu quero comprar marmita porque aqui tá todo mundo com Covid. E antes dela ir para Belém, que ela tinha lúpus, parece, muito jovem, antes de ir para Belém, ela entrou em contato, Soraya, eu estou indo para Belém, eu não estou bem, mas você depois recebe e tal. Eu nunca nem recebi, não tive nem coragem. E poucos dias depois fica sabendo da notícia. Gente, foi assim, muito, muito triste, mas que acho que ensinou muito a gente ficou mais, sei lá... mais sensível, né? A gente precisa ter mais sensibilidade e entender o valor da vida, né? E a nossa vida, a fragilidade também da nossa existência, né? Agora, Soraya, aí no pós-pandemia, vamos considerar que a gente está saindo aí da pandemia com a vacina e etc. Como é que tem sido o seu dia a dia nesse pós-pandemia no empreendimento? O que ficou da pandemia também? Deixa eu te falar como é que está a minha vida hoje, né? Aquele dia que você me mandou aquela mensagem convidando, aquilo me fez assim, é como se eu estivesse revivendo, porque o meu desejo era de ir embora de Tucuruí, de voltar só para o delivery. Porque restaurante não é fácil, né? Eu me lembro que uma vez minha filha, já fazendo faculdade em Marabá, ela falou: mãe, eu quero ser funcionária federal, pública, eu não quero essa herança de restaurante. Porque eu vejo que a senhora não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. A senhora viaja, a senhora não descansa, a senhora fica resolvendo tudo, porque eu nunca tive, assim, gerente. Você sempre se doou demais, né? Sim. Né? Eu que faço compra, eu que faço pagamento, tudo, né? A empresa pequena, a gente que faz tudo, né? O dono que faz tudo. Então, eu nunca me esqueço, porque ela falou: eu quero ter sábado, eu quero ter domingo, eu quero ter feriado. E, Marcelo, eu tô nessa... Assim, sabe? Eu amo muito, né? De vez em quando eu tô, gente, eu quero agora ter um hotel. Eu quero continuar, porque eu acho que eu também, se eu parar, eu acho que eu não aguento. Eu tenho medo de parar, né? De aposentar cedo, eu nem posso ainda. E de ficar triste, né? Porque hoje, para mim, eu nunca me esqueço quando a vizinha... A gente fazia umas orações no domingo, era da católica na época, a gente fazia umas orações, assim, uma vez na semana à tarde, ela falou assim: Andréa, que meu nome também é Andréa, tá? Então, para os mais próximos, você me conhece como Andréa. Soraya Andréa. Ah, tá, sim. E aí ela falou: eu nunca te vi sorrindo, né? Que tinha uma vida muito sofrida no casamento, né? Eu era muito jovem, quase 17 anos quando casei, e o marido, ele queria ser solteiro. Então... nenhuma mulher é feliz com aquele marido que passa a noite na rua, né? Bebia muito, infelizmente o alcoolismo destrói muitos lares e foi assim, né? Graças a Deus não destruiu o meu, mas o casamento acabou. E ela falava que eu não sabia sorrir e eu nunca tinha percebido, Marcelo. E aí hoje, para mim, sorrir é a coisa mais importante dessa vida. Aqui, quando ela me falou aquilo, eu fui abrir os olhos para aquilo, aí eu fui ver que eu não sabia sorrir, eu não sorria. Eu era muito triste. As minhas fotos é com aquele olhar mais triste do mundo, sabe? E hoje é por isso que é feito com amor, é feito com amor. Então, assim, a parte de amar, eu acho muito importante, sabe? A parte de sorrir, de ser feliz. Eu não penso nem em riqueza. Acho que a riqueza maior para mim é paz, né? Felicidade, a minha família está bem. E é isso. E eu falo que eu ensinei as minhas filhas a ser guerreiras. A parte de relacionamentos eu não ensinei muito, mas elas não se virando. Elas vão aprender. Muito bem. Mas agora a ideia ainda é seguir com o restaurante? Sim, por enquanto é seguir com o restaurante. Um dia desse eu estava com a ideia, ai gente, eu queria ter um hotel. Aí cheguei lá em Marabá, fui buscar minha mãe em Marabá. Aí cheguei no hotel, assim, familiar.
Aí eu falei, eu tenho um restaurante Tucuruí, mas o meu sonho era ter um hotel. Aí ele olhou para mim e falou, restaurante fecha, não fecha? Eu falei, fecha. Ele falou, tire isso da sua cabeça, que hotel não fecha. Soraya, e acho que ele passa todas as noites. À noite é ele e de manhã é a mãe. E eu percebi, Marcelo, em 2 hotéis que eu fiquei, hotéis assim de familiares, né? Que os donos são um estresse em pessoa. Sim. Eu passei com estresse com um e com estresse com outro. Eu falei, gente do céu, será que é por isso que eu sou estressada também? Então, quem fica muito na frente ali se estressa mesmo, né? É verdade. Agora, Soraya, você criou uns pratos especiais, né? Com nomes de pessoas aqui em Tucuruí, de personalidades, figuras públicas, Sim. enfim. Quando eu reabri, né, o restaurante, que foi uma reinauguração uns anos atrás, eu resolvi homenagear. Na verdade, não ficou mais ou menos assim. Foi um cardápio que eu coloquei, depois eu tirei, depois eu penso de novo. Eu sou libriana, eu sou muito indecisa. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero Também outra. sou libriano. Você é libriano? Você nasceu em que dia? 20 de outubro, o dia mais lindo do... Eu nasci no dia 3, eu sou do comecinho do mês. Talvez você seja diferente, mas eu sou o ser humano mais indeciso. Eu também sou muito indeciso. E aí, um dia eu quero isso, um dia eu queria ter um soraião. Era o meu sonho, soraião. O que é o soraião? É uma coisa mais popular. Porque eu sou popular. Sim. Tem gente que pensa que eu não sou, gente, mas eu sou muito popular. Eu lembro que eu fui nessa menina que faz a unha. Ela falou, Soraya, você não tem noção do tanto que eu tava nervosa. Menina, tu é muito simples, tu é muito legal. Ela estava Então, nervosa, achando que a ansiosa. Soraya era Soraya. Eu falei, gente, Soraya é a pessoa mais simples, mais popular que tem, que ama a simplicidade. Muito bem. Agora, quando você olha para o passado e vê que há 20 anos atrás você começava uma nova história e que gerou bons frutos, né? A criação, a formação dos seus filhos, das meninas também. Marcelo, eu hoje não tenho eu nem lembro, assim, eu falo que eu esqueci de tudo de ruim que eu já passei, sabe? Eu lembro quando o meu ex-marido teve o AVC, eu fui correndo para Belém e eu lembro de eu dando sopinha no hospital para ele, ele chorando. Infelizmente, né, ele está passando por isso, mas valeu muita coisa, né? Eu acho que sofrimento faz também a gente crescer, a gente mudar. Eu tenho ido na igreja messiânica e eles falam que o sofrimento é preciso, né, para você crescer, né, de todas as formas, você melhorar como pessoa, né? Tem até o nome que ele deu, mas eu esqueci. Mas o sofrimento é preciso. Necessário muitas vezes. É necessário, né? Eu não tenho, assim, rancor. É o pai dos meus filhos, dos filhos mais lindos, mais amados. Eu sou a mãe um pouco. Eu era muito tímida e muito medrosa, tá? Eu não tinha coragem para nada. Hoje eu enfrento o ladrão, um leão, o que for, eu enfrento. Eu já enfrentei aqui, acho que já me viram fazendo as loucuras aqui em Tucuruí. Mas, então, eu acho que tudo isso fez com que eu fosse uma mulher, assim, forte, né? E hoje eu não tenho coragem, não tenho medo de nada, gente. Se for para fechar e reabrir, abrir de outro jeito, abrir em outro lugar, não tenho mais medo de nada. E agradeço muito a Deus, agradeço o que eu passei e a pizza, gente. Eu sou apaixonada por ela. Maravilha. Que beleza. Deixa eu agradecer aqui também a MC Online e trazer um recadinho para você que precisa estar bem conectado. A Soraya começou há 20 anos atrás com o empreendimento dela em casa, né? Produzindo pizzas, e naquela época já existia também a MC Online, o nosso provedor de internet que está há mais de 25 anos conectando Tucuruí com o resto do mundo. Seja você também um cliente da MC Online e veja, né? Como é bom ter uma equipe para te orientar também quando o assunto é conexão com a internet. E tem o plano de conexão que vai caber no seu orçamento. Beleza? Internet via fibra com MC Online, internet com qualidade. Soraya, a gente já está caminhando para finalizar. E é uma alegria muito grande para a gente poder conhecer a sua história, sim, né? E ver que você é uma pessoa muito humana, né? Que traz os seus dilemas, que traz as suas batalhas, as suas vitórias, as suas conquistas.
E nos torna mais humanos também. Eu gosto de ser muito, muito verdadeira, assim, nas coisas que às vezes eu até exagero, né? Quando fiz Empretec, eu fiz Empretec uma vez. Empretec era um programa do Sebrae, né? Sim. E eu fiquei em primeiro lugar em tudo. Aí ele chegou para mim e falou: Soraya, você é empreendedora nata, você só é desorganizada. Você tem que ter um administrador, sim. Soraya, porque... Gente, foi loucura que eu fiz, ganhei prêmios, então, assim, tem potencial, sabe? Eu só meio que... Tem aquele jeitinho também que é meio, assim, retraído, de... Não sei, mas é o ser humano, né? Eu também tenho um problema sério com organização. Sim, sou formado em administração, mas eu prefiro que organizem, sim. E que eu vá executar, né? Aqui, por exemplo, o Pablo organiza junto com a Vanessa. Dizem que é do libriano ser desorganizado, eu acredito, né? E eu acho que o que não me faz, talvez, crescer mais é essa desorganização e de não ter alguém para... O meu filho, o que eu esperava, né, era que ele já me ajuda, sim, mas ainda tenho essa fé dele continuar. É muito lindo quando um filho, né, continua em empresa dos pais e moderniza, né? E acho muito legal isso, e é uma coisa que eu ainda espero. Maravilha. Né? Tenho colaboradores, sim. Assim, de 15 anos, 10 anos, então acredito que a empresa são colaboradores que quando saem as pessoas querem, sabe? Então, assim, as receitas que muita gente usa, e eu não tenho problema com isso, Marcelo, porque o meu sonho é fazer um livro contando um pouco da minha vida, contando daquela receita, como é que eu criei, e eu quero passar minhas receitas todas, sabe? Aquelas que eu criei para o mundo. Tem gente que não que segura, né? Eu não, eu quero dar minhas receitas, compartilhar. Maravilha, Soraya, muito obrigado pela sua vinda. Se você puder deixar uma mensagem também para quem está assistindo a gente agora e acha que não é possível realizar, mas você realizou, né? Sim. Começando em casa. O que você diria para quem está ouvindo a gente agora, assistindo a gente, tipo assim, está sem ideia do que fazer e realizar? É preciso acreditar, ter esperança? Sim, eu acredito que primeiro você tem que ver o que você gosta, né? Eu gostava de cozinhar, então tem que gostar, tem que amar aquilo que você vai fazer. Não adianta você fazer aquilo que você não gosta, que não vai dar certo. E não ficar esperando cair do céu. Eu achava que eu só ia ter carro se eu ganhasse da Hebe, do Faustão. Não, eu já tive. Então, assim, você tem que correr atrás, que você vai conquistar, você vai com certeza vai conseguir, né? E é ter fé, e Deus, né? Acreditar que Deus vai ajudar, ter muita fé, né? Maravilha. E aí, fé e amor, e você vai longe. Maravilha. Obrigado, Soraya. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Foi um prazer, uma honra, assim, muito feliz, muito grata. Tá precisando, estamos aqui. A honra foi toda nossa. E em breve a gente espera ver a Soraya de novo trazendo as receitas na televisão, agora na sala interativa, né? Em breve, quem sabe, a gente vai poder acompanhar. Quero agradecer Rockets Pizzas Cone, com a gente sempre aqui no podcast Na Floresta, e também MC Online, internet com qualidade. Você gostou do bate-papo? Coloque o seu comentário aí pra gente, faz esse feedback, dá esse feedback aí, vai ser uma alegria ter a sua participação. Compartilha também com seus amigos. Muito obrigado pela companhia. A gente se reencontra aqui no podcast Na Floresta.